Oi, gente. Tava dando uma descansada aqui que eu tava trabalhando de manhã e vou estar de plantão à noite também. Olha só, realmente os três pronto-socorros aí, 28, João Lúcio e Platão, as salas rosas e as salas rosas críticas aí, que eram as salas de emergência, realmente essa semana, talvez de segunda ou terça-feira para cá, começou a diminuir o volume de chegada de pacientes, entendeu? Mas continua chegando ainda, tá? Diminuiu. é, a maioria dessas salas rosas aí, a gente conseguiu transferir pacientes para os andares, para as enfermarias, né? Tanto no 28, quanto no João Lúcio, quanto no Platão. O que também ajudou um pouco a diminuir o volume dessas salas aí é que os hospitais de referência, aí, de apoio, de campanha, sei lá como é que chama isso, estão recebendo mais pacientes agora, de tanta gente fazer pressão. Inclusive, na semana passada teve reunião sobre isso, que a gente não conseguia mandar paciente para lá e queriam que receber paciente só se tivesse subido, saturando de 95 para cima, ou seja, se o cara tivesse bom, né? O cara ruim não ia. Se conseguiu transferir bastante. A situação melhorou um pouco em relação a isso, pelo menos os plantões não estão tão horrorosos aí nas salas de emergência, mas não acabou nada não, entendeu? Eu fiquei muito preocupado também, como acho que foi a Nery que falou, se eu não me engano, a Simone, das pessoas veiculando essas imagens como se tivesse tudo acabado, que não tem mais casos, tá? Continua tendo óbito em menor quantidade, lógico, né? Mas ainda tem bastante paciente chegando, tá? Eu acho que agora também todas as equipes já conseguem manipular e manusear e dar as condutas mais adequadas para os pacientes também. E isso faz muita diferença. Então, os pacientes entram, estabilizam, passam um tempo na enfermaria e depois recebem alta. Na verdade, é uma somatória de fatores aí. Tá? Vamos ver como é que vai evoluir, mas se vocês tiverem oportunidade de repassar, colocar para as pessoas aí que não vivem os hospitais, que continua tendo muito paciente, tá? As enfermarias do João Lúcio, como a Nery, acho que a Nery falou, né? Primeiro andar, segundo andar, continuam lotados de paciente, tá bom? Estão lotados, é só Covid lá, tá? Mesma coisa acontece no Platão, mesma coisa acontece lá no 28 também, tá? Um abraço aí, gente. Olá, esse áudio que vocês acabaram de ouvir é do médico Edson Andrade. Ele é pneumologista da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e ele alerta para esse entusiasmo todo que está vendo aí de algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, já conclamando o fim do Covid-19 em Manaus. Não é bem assim, e ele bem salienta isso. Eu só vou repetir o que ele disse. O que está acontecendo é que há agora possibilidade de transferir dos hospitais normais de Manaus, aqueles que não são de referência do Covid-19, para os hospitais de referência, mais os hospitais de campanha. Então, o que aconteceu é que começou a ter vagas, esses hospitais de referência de campanha começaram a ter vagas e, dessa forma, aliviaram o 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio, que são hospitais que têm uma sala rosa, que chama, aquela sala que é especializada para receber pacientes com Covid-19, mas que não é o local apropriado. O local apropriado é que eles estejam num hospital de referência e não colocando em hospital comum, que está recebendo a população de modo geral, com outras doenças, tudo junto com o Covid-19. Então era um local assim que estava sendo usado nesses hospitais, fora dos hospitais de campanha de referência, para dar um apoio à superlotação que estava havendo até então nos hospitais de referência de campanha. Então, as coisas não estão agora em céu de brigadeiro, é muito importante que se diga isso. Então, devemos continuar com as medidas de proteção individual, usar máscara em locais públicos, lavar sempre as mãos, ter todo aquele cuidado de higienização das coisas quando comprar, trazer para casa do supermercado,
fazer uma solução com sabão e água sanitária, lavar tudo. Quando voltar de qualquer lugar também, higienizar a sola do sapato, enfim, manter a sua casa um local seguro e livre da Covid-19. Então é nosso papel não baixar a guarda agora por conta dessas imagens. Sinceramente, é muito alegre ver tudo isso, saber que estamos freando, mas tem uma outra coisa também que está aliado a isso, que foi que nós, apesar de a gente saber que pouca gente também ficou resistente, né? Alguns terraplanistas, gente que é contra a vacina, gente que está saindo em manifestação a favor do fascismo, do nazismo, da ditadura. Essas pessoas, elas não são pessoas normais. Elas não são pessoas como eu e você, que têm preocupação com a vida, que existe também uma preocupação com a economia, mas também existe uma preocupação muito maior com a vida, e saber que se nós tomarmos todas essas precauções, se nós usarmos de inteligência, usarmos a ciência ao nosso favor, a paciência e o tempo, mais rapidamente a gente vai voltar a abrir a economia. Sem isso, se a gente continuar achando que acabou e for todo mundo para a rua, nós vamos ter uma segunda onda dessa pandemia aqui no Amazonas, em Manaus, e nós vamos voltar a estaca zero e, novamente, toda essa preocupação de lockdown e etc. Então, é uma situação que nos favorece. Também uma coisa importante que, apesar das pessoas terem dito que o clima de Manaus não foi importante para conter o Covid, não foi porque a gente relaxou. A gente não tomou as precauções que deveria tomar. Mas, ao mesmo tempo, se sabe que, por várias pesquisas que foram feitas, vários ensaios, que o vírus fica no ar. Mas a nossa alta umidade aqui, que está em torno de 80%, ela faz com que essas gotículas suspensas no ar, num ambiente aberto, elas caem, vão para o chão, e assim o vírus ele consegue ser mais fácil eliminado, não é? A partir do momento que ele está no solo. A nossa chuva também constante aqui, nesse período, está lavando as nossas ruas, então isso favorece. Tá? Favorece, mas não é a cura. Tá? Porque a nossa preocupação mais é nossos ambientes fechados, quando nós temos que ir em supermercados, as pessoas que estão contaminadas, que estão circulando, estão contaminando outras pessoas, essas pessoas que são, vou usar essa palavra, que são do mal, gente estúpida, gente ignorante, que não consegue entender a gravidade disso, não é? E tem de todas as idades. Há pouco eu estava no supermercado, passou um senhor idoso, acredito que mais de 60 anos, esbravejando, dizendo que não ia colocar máscara, e quando tem um decreto agora aqui em Manaus do prefeito dizendo que é para usar máscara em todo o ambiente de supermercado e qualquer ambiente que tenha desses, farmácia, todos que estão liberados para funcionar tem que entrar com máscara, o sujeito se recusando a colocar máscara, criando confusão. Essas pessoas são estúpidas e são as pessoas do mal. Elas querem ver, sei lá, a morte. Quanto mais morte tiver, mais elas estão felizes com isso tudo. Eu vou ler também aqui a mensagem do Arthur Virgílio Neto, nosso prefeito, a respeito desse assunto. Ele diz assim: seguimos firmes na luta contra a Covid-19 e não podemos baixar a guarda. Continuamos o aparelhamento do nosso hospital de campanha e já recebemos pacientes dos municípios vizinhos. Peço que a população continue com os cuidados preventivos e seguindo o isolamento social para evitarmos novo pico da doença. E essa fala do nosso prefeito é importante porque ele fala do interior. Nós sabemos que não existe infraestrutura de UTI para alta complexidade no interior. Então, o hospital do interior é o hospital de Manaus. E a gente ainda não tem muita notícia, por conta até mesmo da impossibilidade de fazer testes em massa, qual é a nossa taxa de infecção em Manaus e no interior. Nós estamos tendo relato das pessoas que adoecem e que estão vindo para Manaus, certo? Tem teste, sim, no interior, mas não dá para testar todo mundo. Vai testar as pessoas que estão já com sintomas, que procuram assistência médica. Então, aquelas pessoas que ficam em estado mais grave estão sendo transferidas para Manaus, ou quando
não têm assistência e acabam morrendo em suas casas. Então, eu volto a pedir a vocês, por favor, vamos ter cautela. As notícias que as pessoas estão melhorando e que está diminuindo a superlotação, principalmente nos hospitais que não são de referência, que não são os hospitais de campanha, isso é uma notícia muito boa, mas ainda não dá para relaxar, como bem disse Arthur Virgílio Neto. Nós ainda estamos no meio disso tudo. Em países que já tiveram um pouco de relaxamento da taxa de contágio, eles estão se precavendo para uma segunda onda, porque, lógico, as pessoas que estão em quarentena, as pessoas que estão se protegendo, elas não tiveram contato com o vírus. E só nós vamos ter certeza quando tivermos uma vacina ou que tivermos um medicamento efetivo para combater especificamente o Covid-19. E nisso, eu volto atrás a falar a respeito do meu vídeo anterior, que eu digo que é necessário ter calma, porque pesquisas médicas estão avançando nesse sentido e nos Estados Unidos já tem um laboratório dizendo que achou um anticorpo 100% que pode combater a Covid-19. E isso dá uma esperança para nós, porque você tendo um medicamento que auxilia o nosso sistema imunológico dessa maneira, bloqueando a entrada do vírus na nossa célula, o que vai acontecer? Nós vamos ter um medicamento que vai permitir que as pessoas que tenham contato com o vírus a partir dos sintomas, não é a vacina. A vacina, sim, você pode ser vacinado, ter anticorpo e aguardar. Esse outro, não. Isso aí é para quando você tiver contato com o vírus, tiver os sintomas, tiver testado positivo, você entra com a medicação e essa medicação vai bloquear a entrada do vírus na célula. Mas isso ainda é uma notícia boa. O laboratório diz que tem condições de produzir 200 mil doses do medicamento e vai, antes mesmo da FDA, que é o órgão americano, que é como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil, regula os medicamentos nos Estados Unidos. Antes mesmo da regulamentação na FDA, no órgão americano, o laboratório já vai começar a produção, porque tem confiança nisso, no achado que eles tiveram, e querem chegar até o setembro com 1 milhão de doses produzidas. Mas 1 milhão é muito pouco. 1 milhão vai atender uma população ainda muito restrita. Se vocês vão pensar numa população brasileira, ou até mesmo vão pensar na população de Manaus, 2 milhões e 200 mil pessoas, o que é 1 milhão de doses? Uma população nos Estados Unidos de 350 milhões de pessoas, no Brasil, 220 milhões. Então, e no mundo, não é? Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta, 1 milhão, o que é isso? Não é nada. É? Para chegar realmente a esse medicamento, se tiver sucesso realmente nas pesquisas que estão em andamento agora, que vão começar com gente, com pacientes de Covid-19, a gente vai ter, pelo menos também até o final do ano, talvez uma resposta mais efetiva para uma possível aceleração da cura por meio de medicamentos. Desses medicamentos que estão aí, como eu disse no vídeo anterior, não vai ser um único medicamento, mas possivelmente um coquetel que envolva vários tipos de medicamentos antivirais e também outros que trabalham na diminuição, atenuando a reação do corpo, né? Enfim, todos esses que estão sendo utilizados hoje contra o Covid-19. Então, meu irmão, finalizando, não vamos baixar a guarda. É necessário que nós continuemos com todas as nossas precauções e, com isso, a gente consiga mais ainda desafogar os nossos hospitais. Não só os hospitais como 28 de agosto, Platão Arújo, João Lúcio, mas também os hospitais de campanha e o Hospital Delfim Aziz, que encontra-se ainda lotado, tá? Sobraram leitos lá, estão transferindo gente dos hospitais normais, que atende todo mundo, que não é Covid, para esses hospitais, mas a gente precisa também diminuir a taxa de ocupação desses hospitais e também diminuir o número de leitos por médicos e enfermeiros e também fisioterapeutas. Isso é muito importante, porque quanto mais você aumenta
a quantidade de um profissional tratando de vários ao mesmo tempo, você tem uma quebra na qualidade no atendimento. O que você atende melhor? 30 ou 10? Quem é que você pode dar mais atenção? A 30 pacientes ou a 10 pacientes graves? Então, é essa a lógica que eu gostaria que você colocasse na sua cabeça. É necessário que nós tenhamos não a 80% de lotação. É necessário que a gente tenha uma lotação que esteja de acordo com o número de profissionais que nós temos na saúde e o número de gente que pode dar atenção àqueles pacientes que estão em estado grave. Que as pessoas não morram por falta de atendimento. É isso que tanto o médico falou, a preocupação dele, o Dr. Edson Andrade falou, a preocupação de que se essas notícias possam relaxar os cuidados da população, quando na verdade nós temos que intensificar e conseguir baixar ainda mais, colocar numa situação normal de atendimento das pessoas que estão hoje sendo acometidas do vírus e acabando estando em estado grave. Então, eu finalizo desejando a você uma boa semana, continue com as medidas de precaução para si, para sua família e que Deus nos abençoe.